Boa noite, Sorelas. Mais uma história. Mais uma história de uma mulher muito especial, a Juliana. Vamos esperar a Juliana entrar. Eu quero agradecer a todo mundo que tem visto as lives depois e tem dado feedback e está gostando. Eu acho que é isso mesmo. Toda vez que a gente ouve a história de uma mulher, a gente de algum modo se identifica. E a gente vai tentar continuar isso com um movimento um pouco menor quando as minhas férias terminarem. Né? E eu vou tentar também trazer aqui mulheres que fazem trabalhos, desenvolvem trabalhos para as mulheres, tá? Oi, Deca. Vai ver ao vivo hoje? Ó, a Juliana chegou. Vou convidá-la. Oi, Juliana. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Quanto tempo? Tentando. Pois é, amiga, tentando aqui me organizar. Peraí, deixa eu organizar. Como Se é que tá? organiza, fica tranquila. E o friozinho aí? Você já saiu de Friburgo? Já voltou para o Rio? Saí, Ah, vim quinta-feira, passei 5 dias aí, ah, porque eu tive que ficar com os meus pais, né? Eu tô aqui na função, na verdade, desde o dia 13 de março, foi a primeira vez que eu saí do Rio. Foi sábado retrasado, dia 13. 2 meses assim na função, 3 meses. três Como já. passa rápido. É. 3. Daqui cuidando dos meus Descoroas. coroas, filhos. É, Que eu digo que às vezes são piores que criança. Que ah, tem todas as manias, toda a individualidade, que é ótimo, mas você não pode botar no cantinho do castigo, né? não, não, tem que exercitar toda a paciência que eles tiveram com a gente, na verdade, né? Então, Não, verdade. é uma troca, é o ciclo da vida, né? Isso. Mas só deles estarem bem, com saúde, é o que importa, né? Não, assim, eu fico muito feliz de estar podendo me dedicar a eles. E a gente tem uma troca legal, né? Esses 3 meses só nós três em casa e mais duas gatas, tá uma coisa bem interessante. Mas vamos lá. A Juliana Lintz, eu conheci Juliana em Friburgo, né? Ela tem vínculos aqui com Friburgo também. Ela foi defensora aqui um tempão. Depois ela alçou voos maiores, inclusive na defensoria. Aí eu queria que você contasse sua vida desde o início, com os limites que o seu coração permitia. Tá. Bom, Friburgo é uma coisa interessante, né? Todo mundo acha que eu tenho vínculos de família, familiares, né? Mas não, eu sou carioca, meu pai é Uhum, de Minas, minha mãe de Alagoas, uhum. e com 4 anos eu me mudei. Meu pai foi trabalhar em Cantagalo, eu me mudei do Rio para Cantagalo. Então eu morei em Cantagalo dos 4 aos 8 anos. Brinquei muito naquela Praça dos Melros, comecei a estudar lá no Colégio Estadual de Cantagalo. E quando eu tinha 8 anos, meu pai foi transferido para o Rio. Só que meus pais fizeram a opção, acharam que nós teríamos uma qualidade de vida melhor se fôssemos criados em Friburgo. E assim ficou. Eu fiquei em Friburgo dos meus 8 aos 18, até ir para a faculdade. Fui estudar no Anchieta. Mas depois, quando eu vim fazer faculdade no Rio, eu até escolhi a PUC porque eu amo verde, eu amo a natureza. Quando eu olhei aquele campus da PUC, eu falei assim, aqui é o meu lugar, sair de Friburgo só se for para
para cá, né? Então eu vim fazer a faculdade aqui no Rio, me formei, um ano depois passei no concurso para a defensoria, passei em 94, esse ano eu fiz 26 anos como defensora. Mas Friburgo ficou no meu coração. Então minha vida toda sempre foi eu venho, volto, né? Tanto que a minha primeira designação como defensora, eu refiz os passos, né? Mais ou menos comecei a refazer os passos do meu pai, até que depois eu fui para o meu caminho mesmo. Minha primeira comarca como defensora foi Cantagalo, e depois eu fui trabalhar em Friburgo. Trabalhei até 96. 96 eu voltei para o Rio e fiquei aqui até 2009, quando eu voltei para Friburgo. Assim. E 2015, 2016 veio a minha vida teve uma grande mudança, 2015, né? Final de 2014, 2015. 2015 ainda fiquei em Friburgo, só que em final de 2015 me ofereceram um desafio que eu nunca tinha pensado, imaginado na minha vida. De eu concorrer à presidência da Associação de Defensores Públicos. Eu já tinha integrado, eu já tinha feito parte de diretorias da associação, mas eu sempre dizia que eu era uma boa companheira de batalha, mas nunca me vi na cabeça, né? E só que aí eu, até por uma série de mudanças, tanta coisa já tinha mudado na minha vida, né? Eu falei assim, por que não? Então, mesmo com todo receio, todo medo que faz, é natural, né? E eu acho que o medo é uma coisa muito boa na vida da gente, porque ele deixa a gente alerta, só não pode ser um medo paralisante, né? Mas assim, você ter um pouquinho de medo te faz até ver as coisas de forma mais aguçada. E aí eu resolvi encarar esse desafio. Calhou que foi num período bem difícil do estado do Rio de Janeiro, né? A gente estava começando uma das piores crises político-econômicas em 2016. Então, mas eu me encontrei ali, quer dizer, eu descobri potencialidades que eu nem sabia que eu tinha, descobri talentos que eu não imaginava, desenvolvi outros, assim, melhorei outros talentos, e no final de 2017 eu, inclusive, gostei tanto que fui para a reeleição, né? Mas não era isso, não. A gente estava... porque a questão política era tão forte, se pronunciava uma terceira reforma da Previdência, tudo. Então eu vi que não era hora de deixar o barco, né? Porque quem quer que ficasse no meu lugar, fosse assumir, você leva um tempo para se adaptar às coisas, para pegar como as coisas acontecem, né? Tinha que dar continuidade, né? Exatamente. E fui a primeira presidente reeleita, quer homem, quer mulher, né? Então foi o primeiro caso de reeleição na associação, e foram 4 anos assim que me enriqueceram muito como mulher, como profissional, como pessoa. Tá? Assim... E desenvolveu em você essa habilidade política? Porque eu tenho muita dificuldade com isso. Assim. Eu não sei se eu nunca assumiria um cargo, nem de administração e nem político. Porque, assim, mas eu quando vi você, porque a gente se acompanha, né? Vai acompanhando pela rede social. Eu vi a candidatura, vi a eleição, vi suas viagens, a representatividade. E você sempre foi muito firme, muito assertiva, né? Como eu. E aí, assim, eu tenho muita dificuldade de exercitar essa coisa que, em alguns momentos, o exercício político de uma função de representativa exige. Você acha que essa potencialidade você já tinha ou você desenvolveu? Eu tinha um pouquinho e não sabia, mas foi muito desenvolvida
no dia a dia, na sala de sapato gasta lá na Câmara dos Deputados, no trato com tudo. Mas foi muito bom. Você vai no natural, sabe? Você vai fazendo e você faz porque tem que fazer. Eu lembro quando, logo no auge da crise econômica do Estado, em 2016, tinha horas que a única coisa que eu podia fazer para os meus associados era escutar. Escutar de coração aberto, porque eu não tinha nada concreto para dizer para eles. Mas eu tinha aquela escuta que eu chamo acolhedora, né? E justamente porque eu tinha eles, não, tem que fazer, vamos lá, você vai, pronto, e faz. E eu fui me descobrindo e depois eu vi que eu gosto também. Pior disso que eu vi que eu gosto. Pior ou melhor, sei lá. Eu vi que eu gosto. Despertou mais um lado que você pode usar, né? E também, além disso, na associação, eu também tive oportunidade de discutir muitas coisas, né? No meu período na associação, além dessa parte política, de ver os interesses dos associados mais diretamente, a gente também eu tive a oportunidade nós fizemos 2 cursos de raça e gênero, né? Discutir questões de direitos humanos, né? A Disperge, nesse período, também ganhou um troféu Mandela por procurar fazer uma sociedade melhor. Então, foi assim, não só na parte política, foi uma parte que eu pude procurar dar uma contribuição, né? E nisso eu agradeço muito toda a diretoria, todos os funcionários da Disperge que compraram as ideias, me deram ideias também, que apaixonadamente iam comigo, de tudo que a gente conseguiu fazer nesses 4 anos, sabe? A gente mudou o nome da associação para incluir defensores e defensoras, a questão de gênero. Fizemos a primeira pesquisa, diagnóstico de gênero na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, porque a defensoria é uma carreira majoritariamente composta por mulheres. Mas os seus cargos de poder não demonstram isso, a sua estrutura não demonstra. E isso eu acho que não é uma particularidade da defensoria, não, de todos os órgãos do sistema de justiça. Né? Então também a gente começou a propiciar esse debate das questões de gênero. Tem que comprar um tripé. E a defensoria também nos últimos anos abraçou mais, né? A causa dos direitos humanos saiu um pouco da defesa individual, né? Sim. E partiu para a defesa de interesses coletivos e principalmente na área de direitos humanos. Isso foi um avanço do trabalho da defensoria como Sim. Hoje a nossa atuação, né, em tutela coletiva fez um diferencial. Né? Nós já fizemos várias denúncias à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, realmente, e ainda mais nesses últimos 6 anos, essa dimensão da atuação da Defensoria Pública está mais presente, né? Da questão dos direitos humanos mesmo, da tutela coletiva, de trabalhar com os órgãos internacionais, né? E eu sou apaixonada por isso. Né? E eu acho assim, é o caminho mesmo até internacionalmente a gente defender um modelo público de assistência jurídica, né? Que o Brasil é uma referência, não deixa de ser. Uma referência em quem? Violações de direitos humanos? Não. Violação de direitos humanos, sim, mas eu estou falando do modelo de assistência jurídica do Brasil. Ah, sim, né? sim. O modelo público de assistência jurídica é uma referência. Sim, né? Talvez até porque a gente tenha tantas violações, né? A gente tem que se reinventar, tem que ir além, né? A gente tem tanta desigualdade, tanta pobreza, que a única forma de garantir acesso é ter uma defensoria, né? É a advocacia pública gratuita, porque senão a gente negaria acesso, né? Sim. Mas fora isso, realmente essa atuação da defensoria nos direitos humanos, né, que se ampliou,
Eu vou te dizer que até eu hoje na execução penal sofro uma das ações, né, com o Plácido de Sá Carvalho, que não tá errado, tá correto. Aquilo lá é um absurdo. É um absurdo humano, assim. Você sabe que eu tenho meu lado revoltado humano contra o Estado. Eu sei. E não tiro a menor razão. Só acho que não é só o Plácido, né? Não tô dizendo. Não, não, é o sistema, é tudo, não é só, com certeza. É todo. A gente tem uma coisa que é linda na teoria, né? E é isso que a gente tem que procurar, tornar a realidade. É o inconformismo também que vai fazer a gente mudar, E quanto por mínimo mais. que seja. Eu acho que quanto mais gente lutando pelo que deve ser modificado, pelo que é correto, pelo que, né, lutando contra o que está errado, melhor. Eu lembro que quando a Defensoria começou né, ganhou a legitimidade para a ação civil pública e começou a... Tinha gente no MP que se chateava com isso. Quando eu ouvi, eu falava assim, gente, quanto mais gente agindo contra esses absurdos, melhor. E se a gente Sim, somar forças, melhor ainda. Porque o objetivo é o mesmo. é comum, um objetivo comum, É né? E melhorar é essa isso. sociedade aí e garantir os direitos individuais indisponíveis a cada um dos cidadãos. Então, assim, tem que unir as forças, não tem que dividir. Nem tem que implicar um com o outro. Vamos parar de brigar. Mas eu acho que hoje a gente Tá já tá numa. conseguindo, Tá, tem. tá. A Agora, na gente, isso, pandemia mesmo, algumas ações estão sendo sim, feitas em conjunto. sim. É muito E tá bacana importantíssimo, né? Assim, para o nosso estado, é importantíssimo que a gente esteja nessa nessa sintonia, sabe? sintonia. Para enfrentar isso tudo. É Né? isso Que mesmo. períodos de incertezas, de angústias e de ressignificar também, né? Sim. Eu vou te perguntar, você só vai falar se não te incomodar, porque eu acompanhei uma parte, né, da sua vida, que foi um momento difícil das cirurgias, da troca da prótese. Você pode falar disso, desse momento, como é que você passou por isso? Que você enfrentou uma barra, né? Foi. Eu, em 2002, eu fui diagnosticada com uma necrose na cabeça do fêmur. Quer dizer, começou com uma dorzinha que eu achava que exagerei na academia hoje. E não ia no médico, mas ainda continua doendo. Até que um dia, cada vez eu continuava a andar menos, né? Então, em 2002, eu fui diagnosticada com uma necrose asséptica na cabeça do fêmur. Aconselho ninguém a marcar uma reunião, uma consulta médica numa segunda-feira às 8h30 da manhã, porque eu lembro que a primeira consulta que eu fui, ele pediu radiografia, o ortopedista, né? Aí eu lembro quando eu peguei, eu estava até num evento da associação da Defensoria, né? Participando de um evento, aí eu vi o laudo, curiosa, aí falou assim, provável osteonecrose. Aí eu virei para uma amiga minha e falei assim, ou eu não tenho nada, ou isso é sério pra caramba, porque o nome é horroroso. Isso numa sexta. Aí no sábado eu fui apresentei os exames, e o médico, assim, gente, tem que ter uma formação humanista, não basta você ter conhecimento técnico, tem que ter uma formação humanista. Ele olhava assim para mim, às 8h30 da manhã de uma segunda-feira, o que você tem é muito grave, é horrível, você tem horrível, em 2 anos você vai parar de andar. Nossa! Aí eu lembro que eu saí daquele consultório, meu pai tinha ido comigo, ele estava na sala de espera, aí ele assim, Juju, o que foi? Eu, não, pai, é horrível, horrível, horrível. Bom, resultado. Naquele mesmo dia eu fui a uns outros 7 médicos, nunca consegui tanta consulta de uma hora para outra, e vi que a coisa não era tão horrorosa assim. Era séria, mas não tinha, até porque eu me recusava a aceitar aquele diagnóstico. Não existia. Então, nisso, eu fiz uma primeira cirurgia em 2003, que foi uma descompressão da cabeça do fêmur. E na recuperação dessa cirurgia, eu tinha que ficar 3 meses sem botar os pés no chão.
né? E, na verdade, eu acho que até esse período de cirurgia, isso tudo, me preparou para essa pandemia, sabe? Me deu um know-howzinho, Foi um assim. treinamento, né? Foi um treinamento. Eu não sabia na época, mas hoje eu sei. Então, aí eu fiz essa cirurgia, que ajudou durante um tempo não colocar prótese, mas em 2007 a coisa já começou a complicar. Porque a minha ideia era que eu tinha que colocar as próteses o mais... Porque eu tive essa doença nova, eu tinha 32, 33 anos quando eu fui diagnosticada. Então, quanto mais tarde eu conseguisse ficar sem colocar prótese, mais tarde eu teria que trocar a prótese. Isso não é teoria, né? Porque não funcionou nada assim. Só que a coisa foi desenvolvendo, eu desenvolvi uma artrose, e aí eu sentia dores diárias, estava a qualidade de vida muito ruim. Em 2009, em janeiro, eu botei a prótese na perna direita, em maio eu botei a prótese na perna esquerda. Botei dos dois lados. Só que, e aí eu tinha meus planos de levar minha vida, quando ficasse boa, meu plano era engravidar, isso tudo, né, ter filhos, e deixar isso de lado, né, poder levar minha vida normal. Só que eu tive uma infecção hospitalar. E por conta dessa infecção hospitalar, eu tive que trocar a prótese da perna esquerda, botar um espaçador. Isso foi, assim, mais 2 cirurgias. Então, de 2009 a 2014, eu fiz 5 cirurgias. Foi assim. E realmente, foi um período bem doído fisicamente, doído psicologicamente. E também é uma coisa interessante que, até antes das cirurgias, engraçado, coisas que sempre foi normal você fazer, correr, andar de bicicleta. Eu ia tentar, não conseguia mais fazer. Cada dia eu descobria uma limitação. Mas vamos seguir em frente, não tenho o que fazer. Mas aí, em 2014, eu fiz a última cirurgia e tá ótimo. Agora eu tô no processo diferente. Descobrir as não limitações. Já voltei a fazer um monte de coisa. Até nisso eu assumi a associação, foi pós-cirurgia. Aí hoje eu também sou uma pessoa que eu voltei a dançar, tô fazendo dança do ventre agora, tô começando a fazer caminhadas, então tá indo assim, eu tô num processo, óbvio, que agora, após a associação, estou podendo me dedicar mais a mim, né? Assim, fazer minhas coisas. A pandemia está até ajudando. Mas é isso, esses anos das cirurgias, mas foram anos de muito crescimento para mim. Não, e quem acompanhou como eu acompanhei, porque foram os anos que a gente trabalhou perto, né? Sim. A gente não percebia a quantidade de força que você, ou não dimensionava, mas ela estava ali, ó, estava no fórum, estava guerreira, estava guerreando. Eu admiro muito, assim, né? Você só ficou sem trabalhar quando realmente não dava para trabalhar. Foi no meio de 2014, foi acho que abril de 2014, porque nesse período eu também dava aula, porque aí ficou impossível mesmo, que a prótese soltou, né, que eu tinha que trocar, e aí foi que o médico me explicou, cada movimento que eu fazia, é como se você tem uma obturação solta, cada coisa... Então, eu não sentia dor 24 horas por dia. Chegou um momento que eu estava dormindo e acordava com dor. Com dor. Mas passou, mas foi bom, assim, quer dizer, não foi bom. Para mim, como crescimento, e nisso juntou um monte de coisas. Tem uma coisa, eu sempre me recusei a ser inválida. Isso para mim nunca foi opção. Então era, vamos em frente, não parava, mas eu sabia que eu ia voltar. Achava força para o retorno sempre. Isso.
Mas acho que isso também veio desde criança, né? Porque eu nasci com os problemas ou eu me quebrava, né? Então eu tive uma infância em Cantagalo, Friburgo, meio moleque. Sabe? Adorava seguir meu irmão mais velho, adorava brincar com ele e os amigos dele, só que isso tinha um custo, né? Eu me quebrava. Então, assim, eu também, com 9 anos, eu fui atropelada, quebrei o braço, quase perdi o braço direito, fiquei meses com o braço imobilizado, aí aprendi a escrever com a esquerda. Então, eu acho que minha vida sempre me preparou para esses momentos, sabe? Você é da quebradeira. Cara, eu era da quebradeira, eu fazia ginástica rítmica e olímpica, eu vivia engessada. Ou era um pulso, ou era o outro, ou era o joelho, ou era o tornozelo. E eu devia ter me tocado, que os meus ossos não são fortes, entendeu? Mas eu vivia quebrada também. E hoje eu tenho artrite reumatoide, então o que indicia que, né, a gente tem lá aquele... Tem as nossas fraquezinhas físicas também, que E a gente vai. a gente vai, e aí tem que procurar cura, tratamento alternativo, tudo E que... aqui também, sabe? Quando eu botei minha primeira prótese, aí eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo? Tem que ficar deitada? Como é que eu vou fazer uma rotina? Aí tinha fisioterapia. Tá. Aí o que eu sempre quis fazer e não tenho tempo por causa do trabalho? Aí veio o scrapbook. Foi quando eu comecei a fazer scrapbook que ia a professora lá me dar aula. Aí eu botei aula particular de inglês, visitei não sei quantos museus, tudo isso da minha caminha no quarto. Você fez do limão limonada, né? Que é o que a gente tem que fazer. Assim, mas eu tenho, assim, uma ânsia de conhecimento, de estudar coisas novas, e eu acho que é isso que me ajuda, É sabe? porque isso a gente pode fazer parado, né? Porque Pode. usa aqui, né? Faz corrida de olhos, gasta caloria com corrida de olhos. Isso. Outra paixão sua são os gatos, né? São. Quantos estão hoje? Aqui no Rio tem 2, né? Que é a Mia e a Meg. E em Friburgo tá o Tonton. Você conheceu o Léo, a Sofia e a Hannah, né? Isso. Que foram os... a Hannah foi minha companheira há 17 anos. Faleceu ano passado. E ela me acompanhou muito nesse período da doença, né? Porque gato, as pessoas... Eu acho gato é um dos animais mais injustiçados do mundo. Porque as pessoas vão conviver com gato esperando um cachorro. Só que gato tem a personalidade dele e não é um cachorro, né? Mas ele te ama profundamente, ele é um sacana também, às vezes. Não, e é um curandeiro, né? Todo gato é um curandeiro, porque eles procuram o lugarzinho da gente que tá doendo, deitam em cima e começa... Aí eu falo, pronto, então, iniciado o processo de cura. Eu até brincava que a Raninha era minha terapeuta, porque quando eu estava com muita dor e ela não era muito pesada, enquanto os outros tinham 8, 9 quilos, aí ela era magrinha, ela tinha uns 3 quilos. E ela ia no ponto, quando eu estava deitada com dor, ela conseguia deitar exatamente na minha perna no ponto. E aquele calorzinho, acabava que dali eu começar a fazer carinho, é uma terapia, acabava que eu esquecia as dores, sabe? O gato, ele é muito solidário, ele tem uma... Só que ele é na dele, mas dizem, gato não gosta das pessoas. Pô, você tá vendo televisão? Eles estão lá do teu lado. Você vai pro escritório, de repente vem um, vem outro, quando você vê, você tá tendo que... Como é que eu vou digitar? Como é que eu vou fazer as coisas, né? E eu adoro. Gosto de cachorro também, eu gosto de animais, mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu sei interagir melhor com os gatos. Com gato. Os favoritos são os gatos. É engraçado porque eu tinha rejeição a gato. Eu achava gato muito esquisito.
Gato não sorri, gato não abana rabo, gato é esquisito, gato foge e se esconde. E não só vem quando quer. É engraçado que quando eu comecei, eu não gosto de cachorro. Olha só. E eu não gosto de cachorro exatamente porque o cachorro, ele parece que não te sente. Se você chega em casa cansado, começa aquele sujeito a pular, a querer carinho, e aquilo me irrita, porque eu tô precisando do meu tempo. Aí eu, né, resolvi adotar 2 gatos, 2 gatinhas, que estavam num bueiro, fiquei com pena, levei para casa. Eu simplesmente me apaixonei. A minha rejeição por gato é espelhamento. Eu descobri que gato é igualzinho a mim. Então, assim, o que eu rejeitava no gato eram as minhas características, porque eu só chego quando eu quero, eu só quero que chegue quando eu quero. E hoje, assim, eu entendo perfeitamente e amo gatos. Amo. E os gatos, coitados, eu acho que durante muitos séculos eles sofreram uma propaganda Muito negativo. negativa, né? Porque se você pensa tudo de negativo, o cachorro é o leal, o gato é o que você não pode confiar, é o traiçoeiro, o gato tem ciúmes, o gato não gosta da casa, né? Até furto de energia elétrica é gato, Simone. Chama gato. É verdade. Gato, não tem. Sempre colocam pro gato características ruins. Não tinha, nunca tinha pensado nisso. Sempre é o gato. E eles não nos furtam energia, ao contrário, eles transmutam as nossas energias ruins. Eles são maravilhosos. Isso. Ai, meu Deus. E as viagens? Você também gosta de uma viagem? Gosto. Eu amo a vida, né? Eu amo o mundo, eu amo as pessoas, eu sou apaixonada. E eu também tenho uma sede de conhecimento, assim, eu quero conhecer novas culturas, novos povos, né? Tanto quando eu sempre adorei estudar idiomas, mas eu tinha que estudar, assim, no lugar que eu fosse estudando a cultura também, né? Tipo, então eu sou, assim, perfil cultura inglesa, Goethe Institut, Cervantes, Aliança Francesa, sabe? Não dá pra... E nisso, eu fiquei muito tempo sem poder viajar, até pelas cirurgias, por uma série de coisas. E dos últimos, de 2016 para cá, foi a época que eu mais estou viajando, sabe? E amo, assim, adorei o Marrocos, foi uma experiência incrível, foi o país mais exuberante que eu já conheci na minha vida. Até hoje eu lembro do gosto da laranja que eu comi no Marrocos. Assim, é impressionante, sabe? Tudo... E eu adoro isso. Eu fiquei um tempo na Irlanda, também fui aprimorar o inglês lá, fiquei um mês lá na Irlanda, mas foi pouco porque eu tinha um compromisso aqui da associação, eu tive que voltar, né? Mas eu amo viajar. Viajar para mim, assim, e ter aquelas viagens que eu tô procurando fazer logo, porque, tipo, Machu Picchu, eu sempre quis ver Machu Picchu. Eu vou enquanto as próteses estão boas, né? Porque eu sei lá como é que vão ficar, então eu... Mas é isso, mesmo quando eu estava viajando menos, eu lembro que Cancún eu fui em 2014, lá para a Riviera Maia, que eu sou apaixonada por história. Então a Riviera Maia, né, aquela... Nossa! E... eu lembro que nessa época eu já tinha agregado como despesa de viagem aqueles carrinhos que você... Porque era a forma de eu conhecer os lugares que eu não ia, né? Então agora que eu tô podendo andar, podendo fazer tudo aí que eu tô... A pandemia tá me prendendo, mas já comprei viagem para Tailândia ano que vem, eu acho que novembro do ano que vem vai dar, entendeu? Tô cheia de planos aí. As viagens exóticas, né? Machu Picchu faz logo. Primeiro, vivem falando que vai fechar, né? Não, eu fui em 2013. Ah, foi? 2013 eu fui entre cirurgias. Mas quero voltar. Assim, o Peru
foi um país que eu só pensava em Machu Picchu, assim. Minha Não, mas visão era... o país Mas o todo. Peru é fantástico. Eu quero voltar para conhecer outras partes do Peru. E é isso. As viagens você vai conhecendo coisas novas, pessoas diferentes, a música, a comida, a cultura, sabe? Abre, Te abre, abre. abre. Eu sempre falo, eu adoro viajar. Para mim, assim, a realização da minha vida são os meus filhos e, em segundo lugar, as viagens. São os meus grandes presentes. E não tem uma viagem que eu volte igual eu fui. Principalmente porque eu viajo muito sozinha, né? Também. Eu comigo. Então, assim, a descoberta é a descoberta do lugar, da comida. Primeiro que eu adoro culinária, né? É da comida, é da Aham. bebida. Eu provo tudo. Eu provei aquela cachaça de milho no Peru. Eu saio provando tudo. Os sabores, os cheiros, o modo das pessoas se comportarem. Eu tenho uma paixão louca pelo ser humano e de qualquer ser humano. Isso, E ir também. para outros lugares me dá essa sensação assim, me abre o coração e a mente para essa verdade que a gente tem que ter, que a gente é diferente, mas a gente é muito parecido. Sim, Qualquer lugar que você vá, o que as pessoas querem é se comunicar, é viver de uma forma melhor, cada um na sua cultura, né? Mas viver de uma sim. forma melhor. Nossa, o que eu aprendo cada viagem é uma viagem minha e com retorno melhor ainda. É Adoro. um artista que você descobre que de repente todo mundo já conhecia aquele artista, mas você ainda não sabia. Eu lembro em 2015, quando eu fui para a Alemanha e para a República Tcheca, eu Uhum. descobri Muxa. E depois eu vi que eu já tinha visto alguma Visto coisa dele, murcho. mas, Uhum. mas e ali a gente teve um caso de amor lá em Praga, sabe? Eu encantada por ele, sabe? Aí a cidade que você descobre, né? Cada cantinho. Cantinho. É. É, E eu, eu e tenho eu até minhas top 10 do Brasil e do tenho. exterior que eu tô criando ainda. Não chegou a 10, mas eu tô Eu criando. tenho os tops também e tenho aqueles lugares que eu voltaria sempre, se pudesse, claro, né? Se eu repetiria. É igual restaurante bom, a gente repete sempre que Aham. pode. Tem uns lugares no mundo que eu repetiria várias vezes. Mas você é E do. essa coisa, você também ir nos lugares que a história aconteceu, vo- aquilo que você estudou nos livros, você está ali, você está andando, você está vendo aquela parede, aquela, sabe? Isso para mim é muito impactante. Eu não sei se você faz como eu, porque eu falo assim, a minha grande viagem começa muito antes. Quando eu decido ir para o lugar, eu mesma faço o roteiro, vou estudando. Estudo o lugar que eu escolhi para ir, estudo a história dele, aí escolho as cidades que eu gostaria de conhecer, vou estudando a história e vou marcando os pontos. Eu vou meio que fazendo um resumo, eu saio com uma pastinha. Todo mundo fala, Simone é completamente neurótica, porque ela sai com uma pastinha e com estudo do lugar. Então, quando eu entro, eu já sei que naquele lugar aconteceu a batalha tal, ou foi em homenagem aos mortos na batalha tal. Olha, é a viagem na viagem. A viagem pré-viagem é outra curtição. Porque não é só ir, né? Mas às vezes assim, a gente faz a pré-viagem, faz isso tudo, mas às vezes a viagem acontece, ela se mostra assim, tudo que você tinha imaginado. E muito mais. Nessa viagem que você vai fazer, não, minha amiga. Você tem uma experiência assim que fantástica, Isso né? quando o roteiro, você chega no lugar, né? Porque eu sou muito assim, eu viajo sem marcar muita coisa. Também. Passagem de ida, passagem de volta, mala mínima e uma mochila. Então, assim, se eu, por exemplo, fiz um roteiro para ficar na cidade tal 3 dias. Chego lá, esgoto a cidade num dia, eu vejo que a cidade não era o que eu estava imaginando, e vão partir para a próxima. Aí eu. Ah,
tomo o rumo, pego o trem, e vou para outro lugar. Não, eu também. Muito bom, né? Você, É, assim, você ir curtindo as coisas. Eu também, uma das últimas viagens que eu fiz em 2018, que até com uma amiga minha de Anchieta, né? Nós ficamos 25 anos sem nos encontrarmos. Aí, quando nos encontramos na festa de 30 anos de formados, né? Que a gente mantém contato, grupo, aí virou minha companheira de viagem, né? Assim, ela gosta também muito de viajar. E então, em 2018, a gente tinha pensado assim, não, a gente chega na França, depois vai para Amsterdã, que eu queria muito conhecer Amsterdã, e aí a gente volta pela Normandia até chegar a Paris. Fantástico, né? Tantos dias. Nós saímos 2 dias antes de voltar para o Rio. Ficamos na Holanda e nunca mais saímos. A Normandia ficou para outra vez. Outra viagem. A Holanda nos consumiu. Pois é essa flexibilidade também, né? Viajar com turismo pronto, né? Com o grupo. Nem pensar, porque tem hora para tudo, tem hora para parar de ver as coisas. E eu sou caminhante, eu boto a mochila nas costas e saio andando. Ando o dia inteiro. É difícil arranjar um companheiro de viagem por isso. Primeiro porque eu acordo cedo e eu sou capaz de andar 12, 14 horas. Não. Pela cidade. No máximo eu pego o metrô de um ponto a outro se a cidade é muito grande. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Meu pai e minha mãe tentaram e eles falam assim, não dá para viajar com você não. É muita sola de sapato, é muito tênis que a gente gasta. Mas é bom. E também, assim, quando a gente volta nos lugares, né, sempre com olhos de primeira vez também. Isso é muito bom, porque cada viagem é diferente da outra. Você pode ir 10 vezes no mesmo lugar, na mesma cidade, você não é a mesma pessoa. Exatamente, é porque a gente já não é mais a mesma pessoa, não vai olhar para as mesmas coisas com o mesmo olhar. Vai ver outras coisas que não viu, porque a sua pessoa anterior não estava conectada com aquilo. É uma grande paixão. Sim. Algum sonho para o futuro? Desejos? Além de viagem. Além de viagem. Não, assim, eu quero fazer outra faculdade, quero fazer história, né? Também agora comecei a me dedicar à literatura, estou estudando um pouquinho de literatura, começando a escrever alguma coisa. Quem sabe um dia eu consiga publicar um livro. Olha! Assim, eu brincava, tinha uma personagem de uma série que eu assistia, Murder, She Wrote, que eu falava, eu quero ser a Jessica Fletcher, quero uma senhora que foi professora, não sei o que, adorava viajar e virou uma Agatha Christie no final da vida e morava no lugar. Mas assim, não que eu escreva coisas de mistério, não. Mas então agora eu estou me dedicando à literatura, estou tentando um projeto aí de escrever, quero fazer a faculdade de História, continuar estudando sempre, quem sabe, futuramente, morar um tempo no exterior. Queria ter eu quero ter essa experiência de ficar um tempo lá na Europa, mas isso tem que ser mais para frente. Eu hoje fiz a minha inscrição na faculdade de pedagogia. Foi? Vou fazer online. Já que a gente só pode fazer as coisas online, eu já me inscrevi, vou fazer online. E depois eu quero ver se eu faço a pós em Portugal, porque eu sou apaixonada pela Escola da Ponte. E é capaz de eu ir ficar por lá, nem que seja como voluntária. Depois de velhinha, eu vou ser voluntária na Escola da Ponte. Então, eu procuro bem viver, Simone, sabe? Assim, a gente... Estou até aproveitando essa pandemia, fazendo uns cursos de filosofia também. Até semana passada comecei um curso da Casa do Saber por uma vida bem vivida. Aí a primeira aula a gente estudou Sócrates, a gente tá... Que é isso? Eu acho que a gente
Também acho, eu gostaria de desenvolver um trabalho voluntário, que eu acho que o voluntariado vai fazer a diferença no mundo, sabe? E isso eu já pensava quando eu fui para a Irlanda. Meu primeiro final de semana não conhecia ninguém, eu fui sozinha, né? E lá eles tinham, na cidade, em Galway, tinha uma coisinha bem interessante, que era um centro de voluntariado. Então, no seu final de semana, você podia ir lá fazer trabalhos voluntários para a comunidade. Adoro. E naquele final de semana eu fui, a gente foi limpar a Praia das Algas. E nisso eu conheci várias pessoas, outros estudantes, moradores de Galway, universitários, né? E assim, como voluntariado é a chave. Faz a diferença. A gente não pode pensar, e eu acho que essa pandemia veio para mostrar muito isso também, que a solidariedade é o caminho, que a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no coletivo, né? Então eu gostaria de desenvolver um trabalho também. É isso, assim, meus sonhos são assim. Porque eu sempre falo, eu tenho muito mais do que preciso. E se eu me aposentar de forma razoável, né? Se nada mudar até lá, eu não quero mais ganhar dinheiro. Eu quero estudar algo que eu possa doar. Sim. Porque assim, a minha doação para o direito vai cessar ali. Eu não quero, isso eu não quero mais. Mas eu quero uma outra coisa que eu possa usar me doando. E aí vem, né? Vem aquela pedagogia que eu deixei de fazer aos 17 anos. E vem, de algum modo, eu vou realizar isso. A história também vem de lá, né? Porque eu, quando fui fazer vestibular... Teve dúvida? Na nossa... Eu decidi fazer direito com 14 anos. Assim, gente. Mas por quê? Meu pai é magistrado. Uhum. E na época, ele fazia as sentenças dele manuscritas, né? Uhum. E eu datilografava as sentenças dele. Então, só que eu comecei a datilografar e eu ia olhando os processos, aí eu começava a discutir com ele. Tô dizendo, mas por que você tá pensando assim, não sei o quê? Aí eu me apaixonei pelo direito muito cedo, mas também sempre tive muita paixão pela história. Então, eu pensei até em fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, depois eu achei que eu ou não ia fazer nenhuma das duas bem, ou ia fazer uma muito bem e a outra não tanto. E ficou para depois. Só que aí a vida foi botando cada vez mais para depois. Mas é no momento que ela tiver que vir, sabe? Acho que ano que vem eu estou começando a faculdade de História. Daqui a é bom voltar à experiência. Daqui a 3 anos eu faço pós. Vou arranjar uma psicopedagogia para fazer. Até eu me aposentar, eu vou estar formada em outra coisa. E é bom ter a experiência de voltar a ser aluna, né? Porque eu também dei aula em faculdade. Eu dei aula. E é outra... E é um ambiente que eu gosto, né? Aí eu falo também. Assim, algum dia eu volto a dar aula, mas eu já não sei nem de quê. Eu não sei nem para quem, porque eu queria trabalhar com criança e com adolescente. Eu não sei se eu queria... Você sabe que eu tenho a minha veia criança e adolescente, né? Não sei se é veia, se é karma, se é missão, eu já não defino mais. Mas crianças e adolescentes me perturbam desde sempre. Eu não consigo largar. Então, talvez seja um apego de alma, né? Algo que me chama, sei lá. Sim. A Cláudia está aqui, a Cláudia Pontes falando que é muito importante que a gente faça algo pelo mundo. Sim, né? E tanto eu quanto a Juliana, a gente tem essa oportunidade de fazer através da profissão que a gente escolheu, né? Mas eu acho que até a profissão às vezes limita a gente, por causa do viés, da postura que a gente tem que ter. E o voluntariado é um negócio que eu sinto muita falta no Brasil. Eu também. Porque as escolas tinham que ter matéria, entendeu? Exigir que fizesse alguma coisa. Porque eu acho que aprende-se de cedo isso.
Lá nos Estados Unidos, né, se você faz trabalho voluntário, você ganha pontos para concorrer a determinada faculdade. Aumenta o teu coeficiente isso, de pontos, né? isso. É Então, e eu acho, valorizado. Até aqui para o precisava. acesso. Eu falei isso aqui em casa, porque tem uns e outros aqui em casa que falam assim: vou estudar no Canadá. Eu falei assim: você nunca foi voluntário. Você vai perder pontos se você se candidatar. Você nunca fez um trabalho voluntário para você contar. E isso lá é valorizado, não só no ingresso à universidade, mas também no emprego que você vai ter. Porque isso demonstra que você é um ser humano melhor, Sim, conectado. exatamente. Né? E eu acho que é esse caminho. Hoje o mundo não. A gente tem que tirar algo de tudo isso. A gente chegou aqui nessa individualidade, nessa visão individualista toda. Não, a gente. Mas e aí, Friburgo também, cara, tem aquela tragédia que a gente sofreu Passou, em 2011, 2011. né? Eu tinha operado em dezembro de 2010. Eu cheguei de viagem um dia antes. Eu também. Eu tinha tirado a muleta 3 dias antes da tragédia, mas eu estava de licença médica, eu fui lá, a gente trabalhou juntos. A gente trabalhou juntos naqueles... Foi dos períodos mais doídos, mas mais importantes, e estava lá. Então, eu acho que a todo momento a gente está tendo provas, demonstrações de que o olhar tem que ser outro. Parece que Sabe? existe um chamado, né, para despertar, assim, primeiro localizadamente com essas pequenas tragédias, né? Um chamado à solidariedade, um chamado a despertar que quando um é atingido, você é atingido também, e você tem que fazer alguma coisa. E hoje a gente tem esse chamado mundial, na verdade, né? Já que não bastaram as situações assim que foram acontecendo nos últimos anos, a gente hoje tem um chamado mundial para a gente perceber que está tudo conectado e que todo mundo vai ter que se unir para melhorar esse mundo aí, né? Melhorar o modo de olhar o mundo, de realizar. Que a gente melhora para o outro e melhora para a gente. Uhum. Sabe? É que às vezes a gente acha, eu tô bem, tá? Não, mas você vai ser muito melhor se não tiver esse abismo. Você vai se sentir muito melhor se não tiver essa diferença toda. É isso mesmo. Eu penso. É a humanidade. Eu, na minha vida, eu acho até pela minha relação familiar, né? Como eu vim de uma família, meu pai são 13 filhos, minha mãe 10, meu pai 13º filho, perdeu o pai com 9 anos, assim, minha família sempre veio muito naquela, assim, um irmão ajuda o outro, os mais velhos ajudam, aí depois o mais novo cuida dos sobrinhos, e então eu vim numa família, e é o que eu sempre procurei botar na minha vida, que eu não me sinto melhor, eu não me sinto mais bem-sucedida se eu estou numa posição assim, os outros não, me sinto feliz quando tá todo mundo igual, e é isso, e é o que eu acredito, sabe? O que eu puder fazer para ajudar o outro a crescer, para ajudar o outro a se desenvolver, sempre vou fazer, sabe? Em todos os aspectos. É isso aí. Que é a missão da alma de qualquer um, né? Sair daqui melhor. Cada dia melhor e sair daqui melhor, né? Mas também a vida me ensinou uma coisa. Você ajuda tudo, mas tem um momento que também você tem que se cuidar. Isso eu aprendi. Não pode viver a vida do outro em função do outro. Isso eu aprendi. Você tem uma personalidadezinha parecida com a minha, né? Que a gente chama de cuidadores. Os cuidadores têm que tomar muito cuidado para não cuidar só dos outros e abrir mão de si próprio, né? Ficar fazendo o desejo do outro, a vontade do outro, sendo o que o outro espera da gente e aí se anulando. Mas isso, um pouco de autoconhecimento, terapia, dá uma melhorada. Não, com certeza, né? Com certeza. Dá uma equilibrada. Você rápido começa a pensar, epa, peraí, mas e eu nessa história? Onde é que eu entro? Eu tô deixando de entrar, de participar?
preocupar, né? A gente vai... Cadê, né? A gente tem que se cuidar também, tem todos os aspectos, até para a gente poder cuidar e poder dividir. Não, para cuidar do outro, você tem que estar bem, primeiro você, né? É, E eu aprendi muito isso quando eu fiquei na cama. Quando eu tive o pré-diagnóstico de fibromialgia e depois virou um diagnóstico de artrite reumatoide, quando eu fiquei na cama, eu entrei em parafuso, não era porque eu estava na cama. Era porque eu não podia fazer tudo pelos outros. Olha que absurdo. Aí a vida ensina, né? Não, querida, olha só, agora você vai ficar na cama que é para pensar que até esse pensamento e esse modo de viver tá errado e isso te adoece. E fiquei, viu? Doía, fiquei quietinha, pensei muito e mudei bastante. Pois é o ensinamento também do avião, né? Da máscara de oxigênio. Coloque primeiro em você para depois colocar nos outros, né? Se você ficar sem ar, você não passa para o outro. Você não vai poder. Você não ajuda o outro. Exatamente. Mas é isso. E isso também é o gostoso da vida, né? A gente vai aprendendo, vai se recriando, se reinventando. É fênix quando tem que ser e pronto. Isso. Adoro. Adoro a fênix. Para mim é o maior simbolismo que existe, né? O maior símbolo mítico que existe é a fênix. A gente tem que ter a fênix dentro da gente, né? Sim, sempre. Queimar inteira e voltar melhor, mais forte. Exatamente. E até os momentos não bons são necessários porque eles que nos deixam, eles nos fazem crescer também, né? Já diz o Cortella que a gente quer sempre a felicidade, mas se a gente tivesse sempre a felicidade, a gente não ia dar valor, porque ia ser uma mesmice, né? Então a gente precisa dos momentos não felizes para reconhecer os momentos de felicidade. Adoro Cortella também. Você botou na sua... Adoro, acho que é... E acho que é isso, e acho que é o grande barato da vida, com seus altos, baixos, momentos bons, momentos ruins, é tudo, é você. É a sua história. Tá aí. Por isso que eu convidei um monte de mulheres para contarem as suas histórias. Eu tô adorando a Sorella. Ontem eu fui dormir às 4 da manhã vendo o IGTV. Cada história é uma história. Muitas são próximas, mas cada uma traz uma experiência diferente. E eu me associo com várias. Eu me empatizo com várias. E outras me deixam grandes lições, assim. Tem encontro que me deixa... Eu paro e penso assim, gente, pois é. Se aquela pessoa tem razão naquele ponto que ela me falou, que ela falou. É como se fosse pra mim, entendeu? E a gente tá chegando no final. Dá uma sacudida, né? Sacode. Porque, assim, a experiência do outro pode ser a inspiração que você tava precisando, né? Sim. Ó, eu vi que a gente tem outra coisa em comum vendo uma das lives. Você tem um grupo do Mulheres que Correm com Lobos, né? Eu tô estudando esse livro também. Mas em grupo? Mas vai acabar. Eram 5 aulas. Agora vai acabar essa semana, mas eu quero continuar. Não, a gente a gente vai conforme o ritmo, não tem a menor pressa, porque ele é muito intenso. Eu li esse livro há 10 anos atrás, eu tive uma perspectiva completamente diferente da que eu tô tendo agora. Completamente diferente. E assim, a leitura em conjunto acrescenta muito mais, porque cada uma lê o capítulo, cada uma vê de uma forma e coloca, e quando a outra coloca, você diz assim, eu não tinha visto isso, mas você tem razão. Né? Então, cara de pau é da criatura, se eu puder entrar no grupo, eu vou adorar. Vou falar com a Adriana, porque a gente está tendo a gente tem 30 segundos. Eu vou falar com a Adriana, que ela que formou o grupo. A gente tem tido umas pessoas saindo, porque o livro ele mexe com alguns pontos, né? E aí nem sempre você está preparado para o que vem.
né? Simone, obrigada, Obrigada, adorei. Nem gratidão. imaginei que eu fosse conseguir minha primeira live. Gratidão, preciso encerrar para Gratidão. gravar. Beijo muito grande. Beijo.